É bom. Enfim, gente, vamos falar um pouquinho de inovação, o que está acontecendo no mundo aí, né? Já que isso daqui a gente migra do nada para alguma coisa que tenha conteúdo. Assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios. Cara, tem notícia muito massa essa semana. Tem notícia massa, cara. Eu gostei, acabei lendo meio só por cima, porque, enfim, só vi agora. Mas essa da Bijus, cara, é assim que fala? Bijus Future School. Deve ser isso, cara. Cara, eu curti bastante. Você quer falar um pouco mais aí, Raul? Você que deu mais a fundo a notícia? Então, cara, basicamente é uma startup aí, né, que tá vindo, né? Não sei se é startup, não cheguei a dar uma olhada, mas deve ser porque tá no portal das startups, né? É do tech que tá vindo pro Brasil, né? E eles trabalham principalmente com ensinar skills do futuro para as crianças, né? De forma customizada, né? Dentro disso tá programação, soft skills, enfim, outras coisas, habilidades do futuro. E quando eu li a notícia, eu fiquei refletindo, cara, será que isso vai ser a nova moda agora para ensinar os filhos? Porque antigamente a classe média, vamos dizer assim, né? Todo filho de classe média tinha que fazer uma aula de algum esporte, futebol, alguma coisa assim, ou todo filho tinha que fazer uma aula de uma segunda língua, né, e fazer um cursinho técnico, alguma coisa nesse sentido, ou alguma reforço, enfim, né, era a moda uma época fazer esses três. Será que agora a moda é começar a ensinar habilidades do futuro para preparar os jovens, porque querendo ou não, o futuro tem bastante coisa diferente, né? Que essa questão, né, vocês sabem melhor que eu que vocês são um dev, programador, garotos de programa aí, né, mas... Garotos de programa em geral. Em geral aí. Mas antes, como tu falou, né? Era o inglês, outras línguas, reforço, né? Matemática, como é que tem aquelas escolas que vai passando as fases lá, matemática, português, enfim, né? E agora alguma coisa que eu vejo bastante é essa questão da própria programação, né? Ou, por exemplo, a questão dessas escolas maker, que tá bem alta, né? Sim. Ou robótica e tal. Até eu lembro que uma época eu procurei uma franquia, sabe, para ter e colocar aqui. Mas daí forçou um pouquinho no bolso, daí eu desisti da ideia, né? Mas era uma ideia bem legal, assim, e agora já tem, né, aqui. Mas era uma ideia minha, porque é o que as crianças precisam também, né? Desenvolver também essas habilidades. Eu fico com uma dúvida, né? Quais são as habilidades do futuro? Segundo o que eu vi, né? Habilidades que as empresas vão estar como soft skill, pedindo para a galera, assim, principalmente uma das 5 é a criatividade. É a constância na criatividade. Então realmente, a forma de você educar os filhos vai ter que mudar bastante, né? A forma de ensino. Mas como que educa para ter criatividade? É que assim, né, a gente... eu acho que tem método. Tem método, mas o que acontece? A gente, sempre que vai ler ali a questão de criatividade, a gente se depara com alguns números, assim, que caralho, né? A escola, de forma geral, ela meio que vai cortando a criatividade de todo mundo, né? Porque tem um padrão, cara, que você tem que seguir, que é um padrão criado, sei lá, quanto tempo atrás, que é seguido até hoje. Né? Não era industrial. Nosso padrão de educação. Quando eu estudava na escola, sei lá, 5ª, 6ª série, tinha uma professora que ela falava assim, por que vocês acham que que a aula é 45 minutos e aí tem aí uns 5 minutinhos para o professor entrar, que é o tempo de você ir no banheiro? É porque as fábricas precisam disso. É o tempo que tem para você fazer tal coisa. Por que é das 8 ao meio-dia e da 1 às 5? Porque é o horário das fábricas. É por isso que vocês estão aqui, é para vocês aprenderem a trabalhar. Sim. Para vocês serem condicionados a trabalhar enquanto empregados de uma indústria. Sim, né? E foi esse modelo educacional que a gente foi condicionado a nossa vida inteira, né? Tipo nossos pais, a gente, né? E esperamos que os nossos filhos não, né? É tipo isso. E daí quando eu vejo que tem empresas, né, startups ou centros de ensino que partem para uma educação de forma diferente desde a base, na minha visão, eles vão ter que mudar essa forma, né? Tipo, a gente sabe que uma criança pode aprender sentada no chão fazendo qualquer coisa. Ela tá aprendendo a fazer alguma coisa ali. A forma como você vai mostrar esse ensino é que tem que ser diferente.
Cara, é foda. Pense, ter customização de curso para inteligência financeira, por exemplo, desde criança. Nossa. Né, empatia, como... Cara, criatividade, na verdade, ela tem a criatividade útil, né? É só não deixar a criança morrer com isso. Entender que a criatividade tem que ter métrica, né? Você tem que aplicar em alguma coisa. Não adianta fazer um negócio que não serve para nada, né? Até serve, adianta às vezes, né? Mas começar a entender como utilizar essa criatividade que a gente perde com o tempo, né? E, cara, com a internet tem inúmeras possibilidades, cara. Até a possibilidade de se educar não, mas de conhecer coisas novas ali, né? De ter um ensino, né? Que foi uma das coisas que aconteceu agora na pandemia. Vamos falar de novo essa palavra, né? Mas, enfim, a questão de que muitos pais se viram, né, nessa questão de como que eu vou, né, passar não a educação, porque a educação tem que vir de casa, mas como que eu vou passar conhecimento, né, para os meus filhos, conhecimento acadêmico, escolar, né, para os meus filhos, né, que foi uma coisa que foi falado já, até já foi falado no Chimatalks isso, né? Sim. Eu fico pensando assim, ó, e aí a gente tá falando muito de soft skills e realmente soft skills precisam ser trabalhadas desde a base, né, para que quando chegar no mercado de trabalho, seja ele qual for, tá? Tipo, já tenha pelo menos proatividade, empatia, resiliência, essas paradas aí. Mas e o conhecimento técnico? Será que vai ser substituído, de certa forma, a matéria de matemática ou as matérias de exatas por programação ou coisas afins? Cara, tem alguns lugares que já mudaram, né? Tem, por exemplo, sociologia. Né, sociologia, desculpa, professores, mas até hoje eu não lembro o que eu estudei de sociologia, não faço a mínima ideia do que eu estudei no ensino médio. Tem alguns lugares que essas matérias, assim, mais periféricas, vamos dizer assim, né, não é matemática, português, coisas diárias, que é mais um negócio um pouco mais chato, estão sendo substituídas. Ou estou dando da escolha para cursar essa matéria ou não, né? Pode ser que o pessoal de sociologia fique puto comigo, contigo, mas assim, eu desde pequeno nunca tive aptidão para essa parte. Nunca gostei, né? Então o professor entrava na sala de aula e desligava, né? Mas com a sociologia a gente também aprende as relações, né? As relações humanas. Mas é que não precisa ser sociologia, entendeu? Sim. Não precisa seguir um padrão, pode ser, cara, alguma aula de conhecimento histórico. Ou, por exemplo, substituir a sociologia por conhecimentos das emoções, que a gente não tem. Isso, daí você envolve psicologia, daí você envolve sociologia, filosofia, envolve tudo, entendeu? Isso. Deixa mais interessante. Por exemplo, história. Eu odiava ter aula de história quando tava no ensino médio, mas depois no Jovem Nerd e tal, cara, eu piro, estudo, vou atrás e tal. Né? Então, se você deixa as coisas mais interessantes e muda um pouco como funciona a abordagem, forma como é dado, né? Exatamente, isso é muito, muito mais interessante para a criança, né? Eu acho que tá muito relacionado realmente a essa forma como o conteúdo é passado. Assim, na escola, cara, eu não manjava muita história, assim, pra falar a real pra vocês. Tipo, cara, história eu via lá que tinha que estudar umas paradas, mas eu nunca vi assim, caramba, que legal isso aqui. Cara, eu sempre gostei de filme de guerra. Sempre. O que os filmes de guerra ensinam? Cara, não precisa ir muito longe. Né? Não precisa. Sim, nostalgia, cara. Cara, eu ia falar exatamente isso agora. Você passa lá, sei lá, 3 meses, um bimestre na escola, aprendendo Segunda Guerra Mundial. E você sai de lá sem entender. Você assiste 2 horas do canal Nostalgia, assistindo, e você assim, caralho, velho, que foda isso aqui! Porra, então é assim que foi feito o negócio? Daí você fica assim, meu Deus do céu, é isso, cara! O maluco conseguiu tirar em 2 horas o que os professores tentam aplicar em 2 meses. E uma coisa que isso não se restringe só na escola, até mesmo na faculdade. Teve uma matéria que eu não vou citar o nome, mas em 6 meses o que foi passado eu aprendi tipo em 30 minutos num curso da Udemy. E, tipo, na faculdade foi 6 meses para falar aqui. É que tem todo um processo, né? Mas, por exemplo, o meu processo criativo e tudo foi tudo baseado nisso, cara. Nas matérias na escola, história, artes, que a professora Alice ali, nossa, pessoa maravilhosa, cara. Ela que me fez, assim, tipo, começar a ver as coisas mais criativas. E tem também o padrão de conhecimento de cada um, né? E o tempo de conhecimento de cada um. Às vezes, o tempo que você demora é diferente do meu tempo para entender e compreender. E às vezes, eu vejo, né? Eu sou professora, né? Vocês sabem. Então, essa questão
de como que você vai passar e que formas e que ferramentas tu vai utilizar para que chegue a todos os 30, 40 alunos que estão ali, né? Então, talvez é isso que precisa mudar e ser alterado para que chegue em todas as cabecinhas que estão ali, né? Com certeza. E assim, cara, o professor, na minha visão, ele não vai ser mais o professor. Ele vai ser o facilitador. Mediador de conhecimento. Porque assim, antes, Mediador antigamente, o professor... de informações, né? Isso, a professora de história, quando ela falava de Segunda Guerra, não tinha onde procurar o que era a Segunda Guerra. Na Barça, né? Ia Barça, né? Ou ia no Google, mas o Jean nem sabe o que é. O Jean e o Lucas nem sabem o que são. Que é Barça. Barça, eu já ia dizer Barcelona. Barcelona. Barça é top. Não conhece o Barça, cara? É o time? Eu falo a palavra, já vem até o cheiro, aquele cheiro da biblioteca, assim, Barça. Sim, e, cara, daí não. Hoje em dia, cara, o professor fala um negócio de história agora. E se ele já esqueceu, não tá 100%, o cara dá um Google e já fala outra coisa, entendeu? É muito complicado o professor ser o detentor do conhecimento. Hoje ele tem que facilitar, né? A pessoa vem ter seu tempo, estuda. O professor, acho que ele tem mais hoje a função de ampliar o horizonte, né? A pessoa vai adquirindo esse conhecimento. E passar experiências também. Eu acho que é muito mais bacana do que o conteúdo em si, né? Porque o conteúdo é o que eu costumo dizer. Você dá qualquer Google e tu acha lá, né? Então, você vai ou pesquisa, ou compra um livro, ou pega um PDF, alguma coisa você vai achar outro conteúdo. Agora, a experiência de cada um, isso é mais difícil. Eu acho que o professor vai poder passar isso também, né? Eu tive um professor excelente, assim, de história. Ele ficou só 3 meses. Os bons sempre ficam um. Mas nesses 3 meses, cara, ele ensinou, na época eu era do 2º ano. O 3º ano tava vendo Segunda Guerra. Ele explicou de uma forma, ele chegava vestido, ele chegava tudo... Nossa, que bom, cara. Que massa. Se ele chegasse pelado na aula, com roupa, não. Caralho, mas, tipo, chegava meio estilo militar. Eu odiava ir pra aula, os professores tá pelado. Era foda. Pô, negócio complicado. Mas... Ele... Nossa. Deixou quicando, né, Gil? Passa o nome do professor aí, cara. Vamos... Não lembro o nome dele. Vamos dar os parabéns. Mas o cara era foda. Ele pegou... Estava ensinando no 3º ano, Segunda Guerra Mundial, apresentou o conteúdo de uma forma totalmente diferente e depois disso levou a galera lá no Paintball, que era ali perto de casa, e botou ali uma faixa com a bandeira dos Estados Unidos e outro ali com outro país. Se matem. E assim, ó, e falava, agora ataca, agora avança, agora volta. E explicava a Segunda Guerra daquela forma. Com a gente ele explicou um pouco da história dos índios ali, tudo, né, da colonização, acho que é o nome. E, cara, a gente se misturou, assim, todos os 2º anos. Metade era índio, metade era colonizador, assim, né? E daí fazia a guerra, assim, era no campo lá, todo mundo... A diferença é que o índio não tinha arminha de paintball. A gente falou pra ele, cara, não, dá uma arma aí dele. Na época não tinha arma, né? Cara, pega isso e potencializa. Pensou você fazer aula multidisciplinar, assim. Vamos pegar a Segunda Guerra. Você pega o contexto histórico, daí você tem aula de história, como é que aconteceu e tal. Mistura com matemática para os caras fazerem, sei lá, o que lá. O cálculo do que tinha do míssil, daí depois pega... As salas de aula invertidas já tem propostas nesse sentido, assim, né, de multidisciplinares e tal, assim, só porque... Aí tem que passar ainda a questão, né, de algumas legislações e tal, mas já está acontecendo alguns mas olha só sentido. Que louco. Essa já proposta, quando eu dei aula no ensino estadual... Tu já foi professor, Só? Eu já fui professor. Gente, vocês não veem a minha didática pra falar. Cara, uma didática excelente. Enfim, tinha um professor, salve professor João Cláudio, acho que é João Cláudio. Excelente professor de matemática, inclusive, aprendi muita coisa com ele. Mesmo quando eu era professor, eu aprendi muita coisa com ele. E ele já tinha essas ideias de fazer um esquema diferente. Ele dizia assim, cara, eu posso explicar Pitágoras com uma obra de arte. Massa. Aí, ó. Eu quero juntar a minha matéria com a da professora de artes e aí eu pego aqui e faço cálculo de Pitágoras. E ensino por que Pitágoras descobriu esse cálculo aqui. Cara, olha que louco. Só que aí eu dizia pra ele, cara, faz essa parada acontecer, velho. Ele disse assim, então, mas daí eu precisava que a professora de artes pegasse todo o contexto histórico da arte para trazer junto. Só que aí ela tá em outro momento e aí você tem que casar. Mas não é o problema. O problema é que podia explicar também alguma coisa de, sei lá, geografia. Cara, pega uma obra de arte e você, tipo,
vamos estudar essa obra de arte, esse bimestre inteiro estudando isso e todas as disciplinas explicando coisas relacionadas àquela obra cara, de arte. dá de fazer muita coisa, cara, né, cara? E é bizarro porque dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Assim, a Segunda Guerra, por exemplo, o mesmo contexto. Uma aula de psicologia de empatia, por exemplo. Vamos pegar e fazer uma sessão pra galera ver como que era a dor. Não é bonito que nem é no filme, né? Pegar filme que mostra o sofrimento de quem tava no documentário mesmo. Daí faz uma reflexão sobre isso, porra. Né? Olha que é foda, né? Isso traz uma bagagem. Porra, guerra não é bom, né? Né? A história também, né? E você vai evoluindo, dá de fazer tanta coisa, cara. Tanta coisa. Sim. Nossa. Esse ensino estruturado que a gente tem hoje não faz mais sentido. Né? Não faz. Só que aí eu sempre me questiono muito, assim, quantos João Cláudios existem? Quantos professores com a mente assim existem? Deve existir João Cláudio pra caramba. E eu acho que, assim, a maioria dos professores que começam, que gostam realmente da aula, eles são potenciais professores para fazer isso. Só que o sistema meio que vai podando eles, né? Vai cortando as pernas deles. E aí, tipo, eu, por exemplo, quando passei pelo processo lá de seleção, eu fiquei assim, meu Deus, gente, não faz sentido esse processo de seleção aqui, porque eles não estão medindo nem conhecimento e nem didática. E o que os alunos precisam? De alguém que tem conhecimento e tem didática boa para passar. O que eles mediam? E assim, me desculpem, professores de carreira, pô, vocês são foda porque vocês estão há tanto tempo dando aula, mas assim, o tempo de carreira não tem nada a ver com a didática. Tem cara que tem didática muito boa, começou a dar aula ontem, e tem cara com 30 anos de carreira que não tem didática. E aí, como que os alunos aprendem? Não é pela bagagem do professor, isso conta também, mas eles aprendem com a didática. É a forma de você dizer assim, ó, esse pote aqui, se eu não estou enganado, posso falar merda. O cálculo da fórmula de Bhaskara, isso foi um amigo meu que falou. Ele conta quando aquele X, uma linha, X, duas linhas, quando você vai fazer algo em engenharia mecânica e tem tipo um U, assim, o X, uma linha aqui, o X, duas linhas é aqui. E ele só serve para essa parada. Por que você não aprende essa parada na escola? Se você tem que aprender a fórmula de base, pô, pelo menos me diz aonde que eu vou usar esse negócio, se eu vou usar isso algum dia. Eu era e ainda sou, né, muito curiosa, e aí tinha uma professora, professora Célia, de matemática, e ela era muito foda, eu adorava matemática na época, assim, né, e às vezes eu já entendia ali a fórmula, a matéria que ela passava, e daí já queria perguntar mais coisas, ela dizia, calma, Júlia, calma, deixa eu terminar de explicar, né, para os colegas e tal, e um dia eu parei e perguntei para ela, ô professora, por que nós estamos precisando aprender, aonde que a gente vai utilizar? A maior dúvida. Daí ela disse assim, não, ó, Júlia, se você for professora de matemática, ou se você cursar alguma engenharia, que aí não foi nenhuma das duas coisas que eu optei em fazer, então aquilo que eu todo aprendi... aquele conhecimento, de certa forma, se perdeu. Cara, e tem professor muito parceiro, né, que incentiva o cara, que, tipo assim, esse professor de história, cara, ninguém faltava na aula, velho. Ninguém, era a aula dele no dia, todo mundo ia. No outro dia não tinha aula com ele, os caras já faltavam, sabe? Professor bom é foda, né, cara? E a gente montou uma vez, ali no Industrial tinha a gincana, né? E montava uma equipe, juntava uma galera. E a gente pegou um tema viking. Daí a gente convidou ele para ser o professor responsável por ajudar a gente. O cara deixou a barba crescer, raspou o cabelo para parecer o Ragnar lá do... Que massa, cara. E ele se vestiu igual o Ragnar e chegou lá no dia para apresentar. Dessa vez ele foi vestido. Óbvio, exatamente. Dessa vez ele foi vestido. Pô, da minha professor. E cara, o cara era normal, velho. Não sei por que ele não ficou ali. A gente insistiu, mas ele falou, não, eu tenho que estar lá em outro lugar, só vim eu tenho que estar lá onde eles me pagam 15 mil reais. Onde eles me pagam melhor. Talvez é essa a opção que ele felizmente os 1.500 que eu ganho aqui não vão cobrir. Cara, eu vou mais longe. Eu acho que a próxima revolução vai ser a revolução educacional, velho. Precisa ser, né? Porque, cara, a gente... Olha onde a gente chega com essa estrutura engessada. Pensa a criança, já existe em outros países, está sendo testado aqui no Brasil, mas está mais lento o processo, que a gente sabe que tudo é mais lento aqui, né? Mas que tem muita coisa foda acontecendo mesmo assim. Cara, olha o potencial dessa criança, velho. Você pega essa criança desde os 4, 5 anos de idade e faz ela aproveitar o potencial intelectual dela o máximo possível. Cara, a gente vai dominar o espaço, cara. Não vai muito longe, cara. Porque a gente, querendo não, a gente se limita. É difícil superar as barreiras que a gente cria quando vai amadurecendo por causa desse sistema, né? E, cara, mas quando a gente tirar isso, tiver uma geração só de pessoas que não tem mais isso, cara, eu não consigo imaginar onde que a gente vai, cara. Eu às vezes fico viajando nessa, cara. Tipo assim,
pô, se lá quando eu era pequeno eu não tivesse aquelas travas sociais ou, sei lá, de qualquer coisa. Tipo assim, às vezes eu tô conversando com um amigo na escola e dou uma risada, fica quieto. Ai, velho. Ou não, a gente não precisa disso. Aqui dentro do Ori a gente consegue praticar um bom convívio, né? A gente tem uma cultura muito legal, que é essa de trocar ideia e, cara, às vezes tá no meio de uma reunião e aí você... Cara, olha só que massa esse meme. Cara, você para a reunião e vê o meme e todo mundo dá risada do meme e volta pra reunião. E, cara, é muito foda. É muito foda. Que nós estávamos brincando essa semana mesmo, né? Na reunião ali. Do Google? Do Clayton ali. Cara, eu lembro do Homem de Ferro. Ah, caralho! Nossa, a gente numa reunião... Você estava na reunião também, né? Não lembro. Tu tava em casa? Tu tava de casa. Cara... Tá. Nós na reunião lá, pô, pra organização do Reúne, do Reúne SC, tipo assim, ó, séria, acho que vai ser um dos programas mais fodas que a gente vai fazer esse ano. Cara, o Clayton me tira da bolsa aqueles esqueminha de luz de celular, sabe? Aqueles ring light de celular, de blogueirinha, que eu acho que ele roubou da Tami ainda, da mulher dele. E daí ele ligou aquilo dele assim, caramba, ele botou aqui... Ó, e se eu fizer um pronunciamento, chamar todo mundo e daí apertar aqui, eu sou Homem de Ferro. Caralho, velho. Tô no meio da reunião, mano. No meio da reunião, cara. Oh, foi muito foda. Daqui a pouco vem o FIFA e mostra o vídeo lá do Glu-Glu. Que lá é massa também, que é. Enfim, né? Viajamos demais. Enfim, isso tem que ser ensinado no ensino médio. Ensinar isso daí no ensino médio. A dar risada, né? Porque eu vejo que, por exemplo, muitas crianças estão depressivas porque não sabem se divertir, talvez, né? Não sabem aproveitar o que a vida tem de bom. Não, eu vou